Hoje vamos resolver sistemas lineares usando três caminhos iterativos diferentes. O que você vê na tela é a solução visual de um sistema 2x2, onde cada rastro representa um método iterativo, buscando o ponto de equilíbrio. Em ciano, o método de Jacobi avança de forma simétrica e cautelosa. Em amarelo, o Gauss-Seidel é mais ágil, pois já utiliza as informações atualizadas na mesma iteração para cortar caminho. E em verde, temos o Successive Over-Relaxation, que aplica um fator de aceleração para chegar ao alvo com o máximo de eficiência. Observe como, conforme o zoom aumenta, as trajetórias convergem exatamente para o cruzamento das retas. Vamos ver como funciona a matemática por trás disso. O nosso objetivo central é resolver um sistema linear do tipo A vezes x igual a b, onde buscamos o vetor solução x estrela que satisfaça essa igualdade perfeitamente. Mas, em vez de resolvermos de forma direta, vamos decompor a matriz A usando um splitting padrão. Ela será a soma da sua diagonal D, sua triangular inferior L e sua triangular superior U. Toda iteração linear segue uma forma geral. O próximo passo, xk mais 1, é igual a uma matriz de iteração t, vezes o valor atual, mais uma constante c. No ponto fixo, onde a solução converge, o erro, que é a distância entre nossa estimativa e o valor real, deve tender a zero. Matematicamente, dizemos que o método converge se o raio espectral da matriz t for menor que 1. Começando pelo método de Jacobi, a ideia aqui é isolar a diagonal. Nós reescrevemos o sistema para que o novo xx dependa apenas dos valores da iteração anterior. Olhando por componente, cada elemento é calculado usando exclusivamente os dados do passo k. É por isso que no gráfico ele parece mais lento. Ele ignora as informações novas que acabaram de ser geradas. Já o método de Gauss-Seidel dá um passo à frente. Em vez de isolar apenas a diagonal, ele mantém a parte triangular inferior L no lado esquerdo da equação. Na prática, isso significa que, assim que calculamos o valor de uma componente, nós já a utilizamos para calcular a próxima componente dentro da mesma iteração. É um uso muito mais inteligente dos dados, o que geralmente acelera a convergência. Mas e se quisermos ir além? É aqui que entra o Successive Over-Relaxation, o SOR. A motivação é simples. Queremos acelerar o passo do Gauss-Seidel. Nós introduzimos um fator de relaxação chamado ômega. Se o ômega for igual a 1, temos o Gauss-Seidel padrão. Se eu estiver entre 1 e 2, temos a sobre-relaxação, um impulso extra para alcançar a solução mais rápido. Para chegar na fórmula do SOR, partimos da forma residual do Gauss-Seidel e aplicamos o peso ômega na correção do erro. Expandindo as matrizes e isolando os termos, chegamos à sua forma matricial padrão. Por componente, a fórmula final mostra que o novo valor é uma média ponderada entre o valor antigo e a correção turbinada. É como se estivéssemos dando um turbo controlado no cálculo. Comparando as três matrizes de iteração, vemos uma hierarquia de eficiência. Enquanto o Jacobi é o mais básico, o SOR nos permite ajustar o ômega para reduzir o raio espectral ao mínimo possível. Na prática, um ômega mal escolhido pode fazer o sistema divergir, mas o valor ideal faz a solução colapsar para o alvo em pouquíssimos passos. Em resumo, o Jacobi atualiza tudo de uma vez. O Seidel usa os valores novos assim que eles surgem. E o Successive Over-Relaxation pega a lógica do Seidel e aplica uma aceleração estratégica. É a engenharia da computação otimizando a álgebra linear pura. Vamos traduzir a teoria para o código Python. Começamos definindo nossa matriz A e o vetor B do sistema 2x2. O segredo aqui está na preparação das matrizes. Extraímos a diagonal D e isolamos o restante da matriz na variável R, que representa a soma das partes L e U. Para a iteração, pré-calculamos a inversa da diagonal, o D em V. O coração do algoritmo é este laço for. A cada passo K, calculamos o x-new multiplicando a inversa da diagonal pelo termo B menos o restante da matriz vezes o x anterior. Note que usamos o x antigo para o cálculo inteiro, sem atualizar as componentes no meio do processo. Por fim, verificamos o resíduo R, que mede o quão longe estamos da solução real. Se a norma desse resíduo for menor que a nossa tolerância, o código interrompe o loop, entregando a convergência com precisão cirúrgica. Aqui, vamos fazer uma demonstração do processo de atualização de cada termo. Com um sistema linear com matriz A e vetor B 4x4, o valor de x antigo é usado para calcular o novo x parcial. Os termos da expressão estão sendo somados na parte inferior desse esquema e os valores estão sendo atualizados aos poucos. Na última coluna, o valor de x asterisco, que representa os valores da solução real, podem ser usados para comparação. Agora vamos observar o código do Gauss-Seidel. O início é parecido, definindo a matriz A e o vetor B. Mas a estratégia dentro do laço for muda completamente. Diferente do Jacobi, aqui nós atualizamos o vetor x componente por componente, de forma imediata. Para cada linha i, calculamos duas somas, a EC1 e a S2. A grande sacada é que a soma EC1 utiliza os valores que acabamos de calcular na iteração atual, o k mais 1.
Já a EC2 usa os valores que sobraram da iteração anterior. Isso cria um efeito cascata. O algoritmo não espera o fim do ciclo para se renovar. Ele usa a informação mais fresca disponível para corrigir a trajetória. No código, isso fica claro quando dividimos o termo BI, subtraído das somas, pelo elemento da diagonal A2. Essa eficiência interna é o que faz o resíduo R despencar muito mais rápido. É uma implementação mais inteligente que exige menos memória e entrega resultados em menos passos. Agora, o esquema usando o mesmo sistema anterior percorre o algoritmo usando os valores antigos de x para os itens ainda não calculados na iteração e os atuais para aqueles que já foram calculados, conforme vimos repetidamente sobre a construção do Gauss-Seidel. Isso está representado no x fonte Gauss-Seidel, na coluna ao lado do vetor b. Caso seja necessário, pause o vídeo para ver os detalhes para o cálculo de cada passo. O resíduo relativo do último passo aqui é uma ordem menor do que o resíduo calculado para Jacobi. Gauss-Seidel é um método que acelera bastante sistemas bem comportados como este, mas ambos são mais rígidos para controlar a estabilidade. Por fim, chegamos ao código do SOR, a versão turbo dos métodos iterativos. A estrutura base é idêntica ao Gauss-Seidel, mas introduzimos o parâmetro ômega, que aqui configuramos como um ponto 25. A grande diferença está dentro do laço de repetição. Após calcularmos as somas SE1 e SE2, não aceitamos o resultado de forma simples. Primeiro, calculamos o que seria o valor padrão do Gauss-Seidel, o XGS. Em seguida, aplicamos a fórmula de relaxação. O novo x é uma combinação ponderada entre o valor antigo, o x-old, e esse novo valor calculado, ambos escalados pelo fator ômega. Essencialmente, o código está extrapolando a direção da correção para chegar mais rápido ao alvo. Observe que, se o ômega fosse exatamente igual a 1, o termo da esquerda seria zerado e o código se comportaria como o Seidel puro. Mas, com esse ajuste, o resíduo R converge para a nossa tolerância de 10 a menos 10 com uma velocidade impressionante. É o equilíbrio perfeito entre a direção correta e o impulso extra na iteração. Agora, o esquema do SOR utiliza a mesma base lógica. Ele percorre o algoritmo usando os valores antigos de x para os itens ainda não calculados na iteração, e os atuais para aqueles que já foram calculados, seguindo a construção que vimos no Gauss-Seidel. Isso está representado no x fonte ISOR, na coluna ao lado do vetor b, mas com o acréscimo do peso ômega. Neste caso, a escolha de ômega não favoreceu uma convergência do resíduo relativo para um valor menor na última iteração representada. Esse fator pode acelerar a convergência se seu chute inicial é distante o suficiente da solução, mas à medida que se aproxima, ele amplifica o erro também. Mas o SOR não é apenas sobre aceleração, também é uma ferramenta poderosa para a estabilidade. Vamos analisar este benchmark prático usando o problema de Poisson em duas dimensões. No eixo horizontal, temos o tamanho do sistema, o n, em escala logarítmica. No eixo vertical, vemos o custo computacional, o número de iterações necessárias para atingir uma tolerância de 10 a menos 8. Observem as curvas. Em amarelo, o método de Jacobi mostra sua limitação. Conforme o sistema cresce, o número de iterações sobe rapidamente, tornando-o inviável para malhas muito densas. Em ciano, o Gauss-Seidel melhora o cenário, mas ainda mantém a mesma inclinação de crescimento. O verdadeiro destaque é a curva verde do SOR, com ômega adaptativo. Notem como ele achata a curva de crescimento. Enquanto os outros métodos disparam, o SOR mantém uma eficiência impressionante. No rodapé, vemos o speedup. Em sistemas maiores, o SOR chega a ser várias vezes mais rápido que o Gauss-Seidel e absurdamente superior ao Jacobi. Isso prova que, na computação científica, a escolha do algoritmo e o ajuste fino do fator de aceleração não são apenas detalhes técnicos, mas a diferença entre uma solução instantânea e horas de processamento desperdiçadas. Vamos agora para uma demonstração prática de um caso simples, onde a intuição falha. Considere o sistema 2x2 com as linhas 1, 1 e menos 2, 1, e o vetor b como 1, 0. O determinante é 3, o que nos garante uma solução única. O par 1/3 e 2/3. Como a nossa diagonal D é a matriz identidade, as fórmulas ficam simplificadas. No método de Jacobi, a iteração isola as componentes e resulta em uma matriz de iteração TJ com o polinômio característico lambda ao quadrado mais 2. O raio espectral aqui é a raiz de 2, aproximadamente 1,41. Como é maior que 1, o erro cresce em módulo e o Jacobi diverge inevitavelmente. E o Gauss-Seidel? Ele deveria ser melhor, certo? No nosso exemplo, ao usarmos o valor novo de x1 imediatamente, a dinâmica do erro se reduz a uma razão de menos 2. O módulo disso é 2, o que também é maior que 1. Como o Gauss-Seidel equivale ao SOR,
com ômega igual a 1. Já sabemos que neste sistema, o valor unitário não é suficiente para estabilizar a solução. É aqui que o SOR mostra seu valor através da subrelaxação. Montamos a matriz de iteração T ômega e calculamos seu polinômio característico. Para encontrar o limite de estabilidade, o ômega máximo, analisamos a fronteira, onde o alto valor toca o círculo unitário. Impondo que o polinômio seja zero para lambda igual a menos 1, chegamos na equação ômega ao quadrado mais 4 ômega menos 4 igual a zero. Resolvendo a quadrática, encontramos que o ômega máximo é aproximadamente 0,8284. Isso nos dá um intervalo de convergência muito estrito. O SOR só vai funcionar se o ômega estiver entre zero e esse valor. Por isso que o Gauss-Seidel, onde o ômega é 1, falha miseravelmente aqui. Numericamente, o contraste é claro. Com ômega igual a 0,5, que está dentro do nosso intervalo, os valores de x caminham calmamente para a solução de 1/3 e 2/3. Já com ômega em 1,3, o módulo explode rapidamente. Em resumo, este sistema prova que nem sempre o método mais rápido é o que resolve. Às vezes precisamos friar o algoritmo com a subrelaxação para garantir que ele não saia dos trilhos.